Bom dia, pessoal. Hoje já participo do Rust SP há um tempo. A gente está sempre tentando puxar alguma coisa. E calhou que nessa vez a gente conseguiu enviar uma palestra. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre desenvolvimento de ferramentas CLI com Rust. Então, é um tópico que eu me interesso bastante. Eu trabalhar com Rust e desenvolver ferramentas também. Pode passar. Então, hoje o que eu vou apresentar? O problema que fez com que eu trouxesse essa palestra, por que Rust, conhecendo o CLAP, projetos práticos como Today, boas práticas, ferramentas e boas ferramentas de referência. Pode passar. Um pouco sobre mim. Meu nome é Nieber, não é um apelido mesmo, é Nieber. É bom que é fácil para qualquer rede social, é Nieber. E pai em tempo integral, então essa acho que é a minha função principal. Depois disso que vem outras funções. Hoje eu trabalho com infraestrutura dentro da Cami, uma empresa de desenvolve e mantém produtos em Odoo, que é um projeto em Python. E dentro da Cami a gente tem várias questões de resolver problemas e precisa de muitas ferramentas para lidar no dia a dia. Também eu acabo desenvolvendo algumas coisas em Go, em Rust, Python e o que for necessário. Então, o problema. Quando a gente está desenvolvendo ou simplesmente usando ferramentas, como no caso de infraestrutura, é o meu foco hoje, o que acontece é que você começa a usar ferramentas como rsync, curl, JK, JQ, entre outras. E você começa a complicar. Não, eu preciso baixar um arquivo, depois baixar um JSON, fazer um parse, depois pegar esse JSON e começar a montar scripts em shell. Eu começo a tentar evoluir isso até chegar a um ponto que você tem um shell gigante, você tem uma dependência gigantesca e aquilo funciona muito bem na sua máquina. Então, todo aquele trabalho que você tem acaba se tornando um trabalho que, para você portar isso, ele é até portável, mas você precisa instalar todas as dependências juntos. Então, o script começa a crescer, você começa a ter que trabalhar com aquilo, debugar, isso não é legal. E a manutenção disso é algo mais complicado. Então, além disso, você versiona. Se você está fazendo um script em shell, você versiona apenas o shell. Você coloca o shell no Git e pronto. Se você muda alguma dependência que ela tem versionamento, exemplo, não que seja o caso, mas você muda o curl e aí ele faz um parser diferente do que você esperava, ou uma ferramenta específica faz um tratamento diferente, você pode quebrar o seu shell por conta das dependências. Aí você pode usar ferramentas como Nix e outro mundo a par, mas não é o caso aqui. A gente quer, primeiro, resolver o problema, criar uma ferramenta que seja portável entre sistemas operacionais. Então a solução é Rust. Existem soluções em outras linguagens compiladas. Já validei algumas em Go. Confesso que não me adaptei muito em Go por questões da tipagem dele, a questão depois que você se acostuma com o borrow check, você não ter o borrow check é algo que causa uma certa ansiedade e dá alguns você acaba deixando na mão do compilador problemas que o compilador trabalha melhor. E aí você acaba
errando mais em outras ferramentas. Então, Rust para mim é uma ferramenta, uma linguagem muito adequada para a criação dessa CLI. E o bom dele é que você tem um binário único, você tem dependências externas, mas isso vai ser muito mais intrínseco como a compilação é feita. Então você consegue, dependendo do caso da ferramenta que você queira, você compilar ele a um nível de rodar em qualquer sistema operacional. O binário é super pequeno, então você, por mais que seja um projeto gigantesco, que tenha várias features, você não tem um binário grande, não tem uma dependência grande que você pode simplesmente instalar em um outro sistema operacional. E a performance dele é incrível. Pode passar. Pode passar? Então, volta, amor, desculpa. Dentro do Rust, a gente tem o desenvolvimento do Rust, a gente sai um pouco da questão de... O shell ele é muito prático, então você vai escrever alguma coisa, você não precisa pensar muito, desenvolver toda a lógica por trás. Você pode desenvolver, mas ele é muito feito e pensado para isso. No caso do Rust, não. Ele é uma linguagem, ele tem todo o desenvolvimento, ele tem suas vantagens e desvantagens. A desvantagem é que você precisa desenvolver pensando em desenvolvimento de software mesmo, seja com uso de IA, seja sem uso de IA. Você precisa planejar como aquele software vai ser executado e ele te dá benefícios, como a compilação nativa, o binário único, a segurança de que aquilo vai funcionar no ambiente de produção. E você tem um ecossistema muito rico. Então, você tem ferramentas, se você precisa fazer validação de JSON, validação de XML, tudo que você vai precisar fazer. Se não tiver alguém que fez, você pode criar de maneira mais simples, não é tão complicado criar bibliotecas em cima. Pode passar. Então, ferramentas que surgiram com isso, ferramentas que tem até a questão de reescreva tudo em Rust, eu acho que é uma premissa interessante a nível de pesquisa, para a gente repensar as coisas com toda a bagagem de conhecimento que a gente tem hoje. Então, repensar, por exemplo, o caso do Cat, é uma ferramenta que a gente usa todo dia, que é reescreveram ela, chamado Batch. Mas é algo que simples, que não vai algo que não vai deixar, sei lá, vai parar de funcionar um servidor se você instalar isso. Não, é algo que você consegue instalar. Geralmente você não vai usar muitas dessas ferramentas em produção, a não ser que seja ferramentas que você esteja desenvolvendo para isso. Então, essas ferramentas como Batch, FD, ESA, são ferramentas, são binários compatíveis com LS, Cat, tem o grep, no caso o HipGrep, e entre outros, que tem essa premissa de, primeiro, reescrever em Rust para ver como que fica a performance, como que vai funcionar isso, e muitas delas ficaram boas e acabou que muita gente está usando. Pode passar. E hoje eu vou estar apresentando algumas dessas ferramentas, uma que eu criei chamada Task Today, abreviando é Today. Eu comecei ela em Shell com a mesma premissa de eu preciso fazer alguma coisa simples, rápida, fiz em Shell, depois fui evoluindo até eu chegar ao ponto de, não, eu preciso reinstalar todas essas dependências em outra máquina só para me rodar uma ferramenta que deveria ser simples. Então, para isso eu reescrevi ela em Rust. Tem uma outra que eu uso no dia a dia, são essas duas, Radio CLI e ZLJ. Radio CLI é para escutar player de YouTube,
Você consegue colocar live como lo-fi ou coloca rádios mesmo. Eu gosto de algumas rádios. Coloca rádios ao vivo, você configura um arquivo JSON, ele vai ler aquele arquivo e vai fazer um player usando MPV, se eu não me engano, a biblioteca em C para fazer o player. Mas você faz toda a configuração, o gerenciamento via CLI. E para quem tem um pouco de dificuldade de atenção, como é o meu caso, não precisar abrir o YouTube para procurar lo-fi, para tentar se focar, é algo... Tipo, você vai abrir o YouTube para focar, você acaba desfocando. Então, isso já resolve um dos problemas. E o ZLJ é uma ferramenta muito boa, que ela é muito compatível com... Ela é multi-terminal. Então, se você precisa agregar múltiplos terminais, você usa ela e ela consegue separar, você consegue... No meu caso, que eu trabalho com infra, você consegue entrar em vários servidores, em terminais, no mesmo terminal, trocar de maneira muito rápida, até sincronizar isso, é algo fantástico. Pode passar. E uma das ferramentas que eu usei para a criação do Today foi o Clap. O Clap é uma biblioteca escrita em Rust para facilitar a criação de CLI. Então, ele cria toda a estrutura para você, você só vai precisar criar as structure com os argumentos, você vai colocar as descrições em string, ele já vai mostrar e tem todo o padrão de CLI. Então, todo aquele padrão que é menos, menos, menos um texto grande, menos o começo da string é algo fantástico. Pode passar. E a gente tem um exemplo. Então, se eu estou escrevendo uma ferramenta, um CLI, e eu quero que ele tenha um argumento chamado name, eu simplesmente crio esse struct. Ele já vai entender tudo aquilo e eu só vou, quando eu instanciar o clap, ele já vai entender esses argumentos. Fora que eu tenho, por exemplo, eu posso diferenciar como vai ser a versão short. Então, se eu vou colocar, eu poderia colocar n ou poderia colocar long para name mesmo. Então eu posso diferenciar isso, mas aqui como um exemplo era mais para facilitar. E quando eu vou rodar, então eu tenho um processo de compilação só para facilitar. Então já compilo e já vou rodar. E aí eu vou rodar com o name e aí o argumento. Então eu posso passar a receber esses argumentos, fazer algum tratamento e ter o resultado esperado. Deixa eu passar. Então, um dos argumentos que tem dentro da ferramenta Today, estamos explicando um pouquinho mais. Deixa eu só abrir aqui. Só queria apresentar. Então, o Today é uma ferramenta que ela nasceu para gerenciar Markdown. Então, como eu comentei, eu tenho uma certa dificuldade com atenção e eu recebia muitas demandas de diferentes locais para reunir o que eu precisaria resolver naquele dia e para saber também se eu comecei a resolver aquilo naquele dia ou não. Eu tinha uma certa dificuldade de saber se eu estava
segunda, terça, quarta, eu não sei como que é para as pessoas, mas para mim eu tinha essa dificuldade. Então eu resolvi juntar uma API que é pública para saber qual que é o clima da sua cidade. Então eu coloco um ID de uma cidade e ele vai me responder com o clima da cidade. E aí fizeram a Brasil API, criaram uma API, isso a API que retorna isso é um XML, fizeram um wrapper para responder em JSON, e aí eu uso essa API. E para isso eu escrevi um shell que todo dia falava today, ele pegava as informações do CPTEC e retornava para mim gerenciar um markdown simples com hash que eu ia colocando cada coisa. Pode botar para outra. E aí são os comandos são today add, today done, today list. Então, são os comandos mais básicos. Pode passar. Então, como eu mostrei o projeto, o link do projeto. E a arquitetura dele é bem simples. Então, tenho a ideia de ser um projeto simples, eu tenho um projeto que tem o arquivo main, tem o CLI, que é onde eu vou colocar todas as descrições do CLI, como que ele vai funcionar. Tem o Markdown, que é como eu vou lidar com o Markdown, como que eu vou escrever, como que eu vou pesquisar lá dentro do Markdown, como que eu vou colocar done ou undone dentro desse Markdown. Tem como eu vou lidar com as tasks e como que eu vou lidar com a questão do clima. Então, toda a parte de API vai estar ali. E dentro como eu comentei, dentro do Clamp eu posso colocar essa estrutura de CLI e o comando. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada dentro de Today, ele tem um comando lá dentro, e lá dentro você vai colocar a implementação de como ele vai funcionar, se eu vou chamar uma função de JSON, se eu vou fazer um parser, o que eu vou fazer vai estar tudo lá dentro. Então, eu posso ter o que eu fazia é today new, para criar um arquivo Markdown, fazer toda a busca lá no CPTEC e responder um Markdown com o clima daquela cidade que eu setei, colocar um today add, colocar entre string o que eu vou a task, e aí essa task vai me devolver um hash similar, um hash git, um hash 256 cortado para facilitar, e a partir desse hash eu uso ele como um ID. Então o hash ele é de acordo com o texto. Então mesmo se eu escrever vários today add com o mesmo texto, ele vai adicionando no Markdown, não tem problema, mas o hash vai ser o mesmo e eu vou lidar com todos aqueles hashes iguais. Deixa eu passar. Então o fluxo do clap ele vai pegar os argumentos, vai fazer o match com cada argumento e vai executar o comando que você criar lá dentro. E as dependências mais simples que você pode ter, no meu caso, eu tenho o clap, eu tenho o toque para fazer algumas questões de assíncrono, request, eu uso o anyHow para tratamento de erros e o crono para lidar com questão de tempo. Dentro do clap você ainda pode colocar flags, colocar validação, colocar como ele é estruturado com toda a tipagem do Rust, você pode fazer toda a validação necessária, você pode criar tipos específicos, colocar lá dentro e ter um CLI cada vez mais rico. A ideia do clap as boas práticas é você criar
um arquivo separado de CLI com todos os argumentos, todos os comandos que você vai executar e separar os comandos, cada comando em um arquivo separado para você não deixar primeiro a implementação do CLI simples, se você precisar fazer alguma manutenção, você editar em um único arquivo, você também colocar toda a forma de lidar com o CLI, que você precisa mensagem, documentação, descrição, long ou short argumentos, você vai colocar dentro desse CLI, cli.rs. E uma boa prática também é a gente não versionar, nem lidar diretamente com as envs, sempre tratar isso de maneira em runtime para não ter nenhum problema de segurança. Como ele como eu comentei, você está em desenvolvimento em Rush, apesar de você, no meu caso, estar focado em criar uma ferramenta para o dia a dia, eu preciso lidar com o desenvolvimento em Rush. E você pode criar todo o seu todo o uso que você tem de teste, automação, build, você pode colocar dentro do CLI também. Caso de uso. Recentemente eu tive, como eu comentei, eu trabalho com infra e a gente precisa validar diferentes clientes que estão rodando, validar a questão de latência, se cada serviço está funcionando, qual serviço, quanto tempo cada serviço está respondendo, e para isso tem uma bateria de teste. Para agilizar isso, eu criei uma ferramenta interna dentro da empresa que valida todo o fluxo que tem dentro do Odoo. Então, tudo que eu precisava validar antes manualmente, fazendo curl, que eu faria algum shell, depois teria que refazer ele, refazer, eu criei isso dentro do Rush e no final tem um binário que eu simplesmente coloco as credenciais, ele vai entrar no sistema e validar toda a parte de infra que eu preciso hoje. E para começar é simples, basta um cargo new e adicionar um clap. A documentação dele é muito boa, tem várias diferentes ferramentas usando ele como base. Então, Today é um exemplo bem simples, eu gostei dele porque ele no final é um projeto simples, qualquer pessoa pode, se quiser começar a criar seu CLI, pode usar como referência também. E é isso. Obrigado, meu site e meu GitHub. Perguntas? Perguntas? Vai lá. Você falou que trabalha com infra. Sim. E eu queria saber quais são os casos de uso que você tem, além desses que você mostrou, quais são os casos de uso que a gente tem hoje no universo da galera de DevOps, infraestrutura no geral, que usam, seja CLI ou sejam serviços mesmo levantados que estão rodando em Rust hoje. Tem basicamente todo o arsenal, digamos assim, de ferramentas que a gente usa hoje, ele é uma CLI. Então, por definição, tudo de DevOps é um CLI. Claro que nem tudo é feito em Rust, tem coisas muito mais antigas, em outras linguagens, enfim. Mas esse é o ponto. Então, como hoje o que eu vivo é 100% isso, CLI o tempo todo, desenvolver algumas ferramentas me trouxe essa questão de diminuir o tempo que eu preciso para migrar essa ferramenta de uma máquina para outra, colocar essa ferramenta dentro de um servidor que eu preciso rodar lá dentro para saber. E dentro de infra, além do CLI, na questão de Rust, tem opção de você usar ele. No meu caso, a gente tem muita
muito deploy feito com Kubernetes e a gente criou um operador Kubernetes para fazer algumas automações internas e a gente pretende evoluir isso para gerenciar melhor dentro do ciclo do Kubernetes o Odoo, que é o que a gente usa no dia a dia. Então, você tem, além do CLI, você tem coisas como operador, você pode escrever um operador de Kubernetes de maneira bem simples, se eu não me engano, tem 3 ou 4 arquivos para você escrever um operador que, claro que não faz tanta coisa no nosso caso, mas você pode, a partir de 3 ou 4 arquivos, você pode ter um gerenciador de Kubernetes. Então, tem N ferramentas que você pode usar com o Rust. Basicamente, você tem a performance do C para criar ferramentas, uma comunidade muito aberta tanto para ensinar como a gente está nesse evento, quanto com posts, com blogs, vídeos sobre a linguagem. Também, hoje em dia, até diria que com o uso de IA é algo bem que facilita mais ainda, porque você usa a IA para desenvolver, mas quem vai validar não é a IA, é o compilador. Você tem uma garantia que, mesmo que a IA comece a alucinar, o compilador fala, isso aqui não faz sentido. Então, antes de ter um resultado final. Maneiro. Lib de fazer operador, K8S ou outra? Não, Lib ele é uma ferramenta, digamos assim, é o KubeRS. KubeRS, pode crer. Ele tem tudo que é preciso para você operar dentro do Kubernetes está ali dentro. Tem todo um fluxo específico. Então, por isso que não é exatamente uma lib, é basicamente um framework para lidar com o Kubernetes. Show. Obrigado, viu? Eu vi que você tem aí umas ferramentas para teste no CLAP, eu nunca usei. Você chegou a usar? Então, as ferramentas de teste, você vai escrever testes unitários dentro do Rust. Então, as próprias ferramentas do próprio Rust para validar. Então, como você tem as structures do Rust, você pode criar esses testes para validar como tá essas structures. Mas a ideia é que você não precise validar o CLI em si, mas você vai validar as funções que estão lá dentro. Então, se você tem, por exemplo, uma função que adiciona, só um exemplo, uma função que adiciona 2 números, 1 mais 1. Aí você vai testar a função unitariamente, e aí o Rust vai te garantir isso, e o CLAP só vai usar essa função. Não cheguei nesse ponto ainda. Até porque, como a ideia dele ser simples, a gente tem, no meu caso, é mais infra mesmo, eu não cheguei a fazer uma ferramenta que precisa garantir que o parser seja específico. Então, não sei responder isso. Acho que é isso. Fechado. Obrigado. Tem uma aqui. Você falou a questão das dependências e de ter portabilidade, e realmente é um step up muito grande comparado com o Shell, mas a minha pergunta é que, por default, o Rust não compila estaticamente contra a libc. Isso chega a ser um problema para você? Chegou em alguns casos, mas isso é contornável. Então, existe algumas formas de você fazer. Um exemplo que eu tive, não necessariamente foi criando ferramentas, mas compilando uma API, e eu precisava que ela fosse menor ainda, e eu recompilei ela. Eu estava usando a framework LocalRS. No final, eu consegui fazer um Dockerfile que ele vai compilar com, acho que é Musli é o nome, vai compilar aquilo sem o libc, que aí vai de fato conseguir rodar ele
com Docker Stat, o mais baixo nível possível. Legal, legal. É isso. Obrigado. É isso, obrigado.